E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com você sobre a palavra do conhecimento, ou o dom da palavra do conhecimento, ou da ciência. Talvez você já ouviu falar sobre esse dom, talvez você ainda não ouviu, talvez você já busca fluir. Sabe aquele tão famoso dom de revelação? Deus me dá o dom de revelação, que eu quero revelar as coisas, eu quero entregar os mistérios, eu quero apontar o pecado ao irmão, falar, você está em pecado. Ou Deus está falando assim, assim, assim. Sabe aquele dom de revelação? Esse tão famoso dom de revelação, ele é composto por 3 dons. Como assim? Primeiro, palavra do conhecimento. Segundo, palavra da sabedoria. Terceiro, discernimento de espírito. E hoje eu quero falar sobre dom da palavra do conhecimento. O que seria então a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento são fragmentos, partículas sobrenaturais da mente de Deus. O dom do conhecimento ele não tem a ver com o que você estuda sobre a Bíblia, ele não tem a ver com o que você estuda na escola, na faculdade, não tem a ver com os cursos, com os diplomas que você tem, não. Quando nós falamos do dom da palavra do conhecimento, se fala de um conhecimento extraordinário, de um conhecimento sobrenatural, que vai além daquilo que você pode estudar, daquilo que você pode buscar entender, daquilo que você pode tentar conhecer. Por quê? Porque são fragmentos da mente de Deus, da sabedoria, do conhecimento, da soberania, do sobrenatural do nosso Pai. E olha só, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 12, o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um como for útil. Versículo 8. Porque a um pelo mesmo Espírito é dado a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra do conhecimento. Então a primeira coisa que nós entendemos é que é um dom espiritual que é dado pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é quem distribui dons espirituais aos homens. Então, Caio, mas a palavra do conhecimento, ela faz o quê? A palavra do conhecimento, ela se refere ao passado e ao presente. Sabe quando você está num lugar e Deus usa alguém e fala: olha, Deus me mostra que há tanto tempo atrás você fez uma promessa para Ele. E assim, e a pessoa começa a descrever aquilo que você fez talvez há 1 hora, 2 horas, 1 mês, 5 anos, 10 anos atrás, uma promessa, algo que você pediu a Deus. E você fala: meu Deus, como que ela sabe? Meu Deus, está revelando a minha vida. Ou alguém chega e fala: olha, Deus me diz que você está passando por isso, 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 isso. Está acontecendo isso na sua vida. Ela começa a revelar o que está acontecendo na hora, no presente. E você fica: meu Deus. Alguns já vão dizer: ai Jesus, vou fugir dessa pessoa, porque vai que ela revela meus pecados. Eu sei que tem gente aí que está assistindo, tem medo das irmãzinhas da revelação. Não pode ver uma que sai voando com medo dela revelar os pecados, revelar os podres, se converte, irmão, aceita Jesus direito. Brincadeira à parte. O dom da palavra do conhecimento, então ele vai tratar do passado e do presente. Então ele vai trazer a realidade de coisas que Deus quer falar com você, ou Ele quer manifestar. Só que ele precisa alinhar ou o que aconteceu no passado ou o que está acontecendo no presente. Teve uma determinada vez que eu fui numa igreja visitar junto com um amigo. E eu olhava para uma moça que estava dançando. E era impossível ninguém não olhar. Porque o modo que ela dançava, tão, sensível, majestoso, que você falava: uau, aquela mulher está na unção. Aquela mulher está alegre, está feliz. Aquilo ali é o que ela foi chamada para fazer. Eu lembro que enquanto o louvor rolava, muita gente estava dançando, olhando para aquela mulher dançando, porque havia uma graça sobre ela. E era impossível as pessoas não olharem. Só que quando eu olhei para ela, me veio um sentimento de tristeza. Eu falei: não, peraí, isso daqui não é meu. E aí eu continuei olhando e eu vi ela triste. Eu olhava para outro lugar, as outras dançando, e eu vi alegria. Aí quando eu olhava para ela, tristeza. Eu falei: não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu estava com um amigo e falei: cara, quando você olha para aquela mulher, o que você vê? Aí ele disse: não, eu vejo que, ela tem uma graça de Deus, é um dom, um chamado dela para aquilo. Eu falei: interessante. Eu falei: então, quando eu olhei para ela,
eu senti tristeza. Quando eu olhei para as outras, eu não senti a mesma coisa. Aí ele falou, então isso daí é uma palavra do conhecimento. Deus está te usando. Deus está te falando algo. Então fica atento, porque pode ser que Deus fale mais. Mas quando acabar o culto, ou quando você tiver uma oportunidade, vai lá e fala para ela. Eu falei, mas... Aí você imagina uma pessoa tímida, eu super tímido, eu falava com as pessoas olhando para baixo, eu não conseguia olhar frente a frente com uma pessoa como eu faço hoje, glória a Deus, que né, o Pai, Ele vai nos capacitando, vai nos preparando. Imagine para mim falar com 5 pessoas, eu morria de vergonha. Hoje não, hoje a gente vai em lugares que tem 50, 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. Teve uma vez que eu fui num lugar que eu tive a oportunidade, tinha 1.200 pessoas, líderes. E o Senhor me permitiu liberar uma palavra naquele lugar. Rapaz, quando eu subi ali, que eu olhei assim, falei, Jesus amado. Chega a ver aquele frio na barriga. 1.000 e poucas pessoas, eu falei, meu Deus. Só que isso daí é para outro momento. Mas a questão é, se Deus estava me comunicando algo, eu precisava passar para aquela pessoa. Então no final do culto, falei pro meu amigo, vamos lá, junto comigo, deixa que eu falo. Você puxa e eu falo. Beleza. Aí a gente chegou lá, aquela moça falou, tudo bem? Nossa, você dança tão bem, muito bonito. Só que o meu amigo tem uma coisa para falar para você. Aí eu cheguei pra moça e disse, olha, mano, na hora que eu tava vendo você dançar, me veio um sentimento de tristeza. Eu não sei se faz sentido pra você, é como se você estivesse triste. Alguma coisa aconteceu que você está triste. Irmão, na mesma hora que eu comecei a falar aquilo, os olhos dela começou a lacrimejar. E aí Deus começou a falar mais coisas, trazer mais sentimentos. Eu fui falar, olha, não é porque tal coisa aconteceu na sua vida, assim, 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 que Deus te rejeitou, que Deus te reprovou. Olha, e fui falando, e aquela mulher chorava, mas chorava de lágrimas, de soluçar. E aí no final ela me diz, olha, eu falei para Deus o seguinte, falei, Deus, eu sou aqui, tô dançando e tal, mas só o Senhor sabe como é que tá o meu coração. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu sei que o Senhor se importa, mas eu preciso que o Senhor fale. Fala, deixa eu ouvir tua voz, eu falo através do pastor, falo através de alguém. Mas eu quero ouvir. Mas ela nunca imaginou que iria uma pessoa que ela nunca conheceu na vida, que ela nunca nem viu na vida, iria chegar lá e falar, olha, assim, assim, assim. Irmão, e aí eu te pergunto, será que era Deus falando? Claro que era. Às vezes a gente tenta imaginar Deus falando de diversas maneiras. A voz altível, filho meu, te atenta ao que eu vou falar. Eis que eu te digo, aquela mulher está triste. Não. Foi algo tão simples, algo tão suave que no mesmo chamou minha atenção. Eu falei, opa, peraí. Um sentimento que veio tão suave, mas que se intensificou. Era Deus falando. Às vezes a gente fica querendo que Deus fale de um jeito, de um jeito, de um jeito, de outro. A Bíblia diz que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Deus está constantemente falando, mas nós queremos o quê? Padronizar o modo que Deus vem falar. Deus, eu só aceito se eu só falar assim. Tem uma moça, uma vez, que era amiga nossa, da igreja, tudo, ela falou bem assim, eu só aceito revelação quando a pessoa fala em línguas. Porque se a pessoa não fala em línguas, não é Deus falando. Eu falei, ué, mas... Falei, então ela nunca deu crédito para o que Deus falou através da minha vida para ela, porque eu não coloquei línguas no meio. Deus não precisa que você entregar, Deus não vai precisar usar alguém para falar, recebe aí, ó. Não, irmão. Às vezes Deus vai chegar através de alguém e vai falar, olha, assim, 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 ponte em pé, estou contigo, seja forte, seja corajoso. E não vai ter um nem sempre. Sabe? Porque às vezes isso daí mexe muito com a nossa emoção e nós nos distraímos. Mas aí quando Deus ele fala de uma forma que nós não estamos acostumados, muitas das vezes, ou nós não esperamos, nós nos atentamos a isso. Eu sei que aquela mulher ela foi tocada pelaquela palavra. E
Eu vi como se começasse a ser derramado um óleo de alegria sobre ela. E Deus mudou o coração daquela mulher. Eu senti a tristeza indo embora. Por quê? Porque Deus falou. Agora você imagina, se eu não tivesse ido lá, será que aquela pessoa teria recebido esse toque de Deus? Porque o culto tinha acabado. E ela estava querendo que até o final do culto, antes dela ir embora, Deus ia falar com ela. Deus poderia usar outra pessoa? Claro que poderia, Ele pode usar quem Ele quer. Mas quando Ele direciona algo para você, é que Deus Ele quer te usar. Ele está querendo mostrar para você, olha filho, eu estou te usando. Eu tenho algo contigo. Amém, querido? Glória a Deus. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente as suas experiências aí. Essa é a primeira parte sobre o dom da palavra do conhecimento. Eu irei gravar outros vídeos falando como descobrirmos quando Deus está falando, os meios. Sabia que Deus pode falar com você através do dom da palavra do conhecimento, através de visões, sentimentos, pensamentos, frases. Então há uma diversidade. Eu quero gravar um material explicando para você. Porque às vezes nós estamos recebendo a palavra de conhecimento, nós temos esse dom, mas nós não nos atentamos porque nós não conhecemos. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios. Fala assim: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, eu não quero que vocês não tenham conhecimento. Vocês precisam ter o conhecimento através do mover do Espírito, através do que Deus está fazendo. Vocês precisam conhecer os dons espirituais para que vocês possam entender e desfrutar quando Deus está falando, quando Deus está se movendo e quando Deus está manifestando algo. Amém? Então, um beijo no seu coração. Até a próxima. Fica na paz.